E lhe cumprimentar também, presidente. Lhe cumprimentar por estar dando a prioridade necessária para esse assunto. Está repercutindo muito bem na sociedade brasileira, que 85% é contra a descriminalização das drogas, segundo todas as pesquisas. O seu posicionamento firme e de já, na prática, conversando com o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, que vamos pautar na próxima semana a PEC antidrogas lá naquela comissão. E que depois, não no mesmo dia, mas que logo depois, na semana seguinte, virá para o plenário do Senado Federal para que a gente possa efetivamente cumprir o nosso papel. Aliás, nós já cumprimos 2 vezes, não na sua gestão. Aliás, o senhor votou uma vez em 2019 com a gente, mantendo o artigo 28, né, constitucional, que o porte de drogas é crime, senador. E esse é o posicionamento do parlamento desde que se entende por parlamento. Né? Em 2006, quando o presidente era Lula, também houve uma discussão sobre esse assunto e a tolerância também foi 0. Então, eu quero lhe parabenizar por estar priorizando aquilo que é de interesse da população e de que é correto junto ao parlamento, que é quem tem a prerrogativa de tratar desse assunto. Muito obrigado. Obrigado, senador Eduardo Girão. De fato, nós estamos dando encaminhamento a essa questão no Senado. Na próxima semana deve ser pautada a PEC, na relatoria do senador Efraim Filho. A PEC diz que a lei deve considerar crime todo e qualquer porte e posse de drogas, independente da quantidade. Evidentemente que a lei também deve ter a responsabilidade de classificar como tráfico o que for tráfico, com penas altas, inclusive, equiparado a hediondo, e o porte para consumo próprio, o chamado crime de menor potencial ofensivo, que hoje já o é, desde 2006 não há possibilidade de prisão e de pena privativa de liberdade, são penas restritivas de direito, mas há uma consequência jurídica do porte para consumo, que é uma consequência jurídico-penal, que faz com que se estabeleça uma política antidrogas de rejeição a essa cultura de drogas no Brasil. Então, essa é a razão de ser da proposta de emenda à Constituição, que me parece muito lúcida, muito bem colocada. Não há intenção alguma de se prender pessoas que não devam ser presas porque não estão praticando tráfico. Evidentemente que alguém que porta droga para consumo próprio não deve ser presa porque a lei não permite sua prisão. Então isso está muito claro, né? Esse horizonte está muito claro. Eu acho que uma ponderação que nós temos que fazer, até a título de esclarecimento, porque existe a tese, hoje o Supremo se dedica a isso, nesse julgamento que foi paralisado ontem com pedido de vista. Uma coisa é a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, que, se houver como declaração de inconstitucionalidade, significará a descriminalização do porte de drogas. Isso, para mim, é muito claro. Concorda, senador Sérgio Moro? Que, na verdade, havendo uma declaração de inconstitucionalidade, deixa de existir no mundo jurídico o tipo penal do porte para uso, significa que alguém que estiver portando droga para consumo próprio não terá consequência alguma aquele fato, se que a droga vai poder ser apreendida, e muito menos o autor ser autuado, classificado até para fins de estatística, né? Então seria um nada de coisa alguma como consequência jurídica esse fato. Então isso é uma coisa. Outra coisa diferente é a definição de quantidade para se classificar como tráfico ou se classificar como porte para uso, que é uma coisa distinta da discussão sobre inconstitucionalidade. O que nos motivou como reação principal foi que uma declaração de inconstitucionalidade que vai significar, sim, na prática e juridicamente, a descriminalização da conduta, era algo que nós não podíamos concordar, porque isso cabe ao parlamento decidir se algo deve ser crime ou não. Agora, a decisão sobre quantidade que classifica uma conduta ou não, o indicativo que deva ser de tráfico de porte para uso, o que nós não queremos é que haja uma definição disso por quantidade e que, ao se definir uma quantidade que é porte para uso, esse fato de porte para uso não ter nenhum tipo de efeito jurídico. Então, são duas coisas distintas que hoje estão sob julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas a vingar, isso é importante que se diga, a vingar a tese da inconstitucionalidade, o que se estará fazendo é descriminalização da conduta numa invasão de competência do Congresso Nacional. Então, apenas ressaltar isso,
porque não se pode dizer que não é descriminalização da conduta. É sim descriminalização da conduta se houver uma declaração de constitucionalidade do artigo 28. Então, apenas esse contexto que eu gostaria de externar, e continuamos na linha de que a proposta de emenda à Constituição coloca na Constituição uma diretriz de que, independente de quantidade, porte e posse, tem consequência jurídica. É isso que nós queremos enquanto parlamento e é isso que imagino também que a sociedade queira. Portanto, fica esse registro. Na próxima semana continuaremos a debater esse tema. Senador Sérgio Moro, para concluir. Concordo totalmente com Vossa Excelência. A única ponderação, e aqui faço nem a título de reprovação do Supremo, porque é um julgamento que não se encerrou e ainda se prossegue, é que qual é essa quantidade, né, para distinguir um ou outro? É um tema muito complexo. E os próprios ministros do Supremo, aparentemente, não têm uma convergência quanto a isso. E a preocupação, senador Sérgio Moro, em relação a essa questão de quantidade, essa discussão judicial e que acaba constituindo jurisprudência no Brasil, a minha preocupação em relação a essa questão de quantidade é apenas o seguinte: a se definir uma quantidade que indique o porte para uso. Ao se definir o fato como um porte para uso, haverá uma consequência jurídica ou não? Nós estamos entre ter a desclassificação de um crime ou considerar o fato como atípico. Então, a minha preocupação maior é a declaração de inconstitucionalidade que descriminalize a conduta. A discussão sobre quantidade, para poder estabelecer justiça em casos concretos, de alguém que seja usuário ser enquadrado como usuário e de traficante ser enquadrado como traficante, isso que cabe à justiça, inclusive, fazer. Agora, o que nós não podemos é realmente aceitar normalmente, ou dentro de uma normalidade, que ao se considerar determinada quantidade como porte para uso, aquilo é um fato atípico que não tem consequência jurídica alguma. Então, essa é a discussão, no final das contas, é o pano de fundo que deve mover essa proposta de emenda à Constituição, deve mover esse debate que nós estamos fazendo no Parlamento e, naturalmente, deve mover também o entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não está entre a classificação de uma conduta criminosa de um jeito ou de outro, está entre uma classificação de uma conduta criminosa como tráfico ou um irrelevante jurídico ou uma atipicidade, considerando que vai se descriminalizar a conduta, que é algo que me parece equivocado. Então, essa a nossa posição. O senhor me permite só, senhor presidente, rapidamente, dentro desse debate super saudável que o senhor está travando aqui, eu só queria colocar, se porventura, assim, de forma muito transparente com o senhor, né? Eu entendo perfeitamente e vejo que o andamento está lá no Supremo Tribunal Federal indo para a questão da descriminalização. Não tem como você dourar a pílula, né? O que confronta até com a entrevista que o ministro Barroso deu na véspera do julgamento, dizendo, não, nós não estamos descriminalizando. Está sim, ontem ficou claro. Agora, mesmo sendo algo de definir uma quantidade para diferenciar usuário e tráfico, é bom que se deixe claro que esse arranjo, que seria um arranjo, mesmo que não atacassem o artigo 28, não considerassem o artigo 28 inconstitucional, se tiver uma mudança de rumo do Supremo nesse sentido, o problema continua grave. Porque, como o senador Sérgio Moro acabou de colocar, né, o crime vai se estruturar numa logística e já tem a receita. E como foi muito bem colocado pelo senador Rogério Marinho, essa quantidade, 20 gramas, por exemplo, 5 gramas, 10 gramas, dá para construir dezenas de cigarros de maconha. Então, é muito importante que se diga que a preocupação continua nesse aspecto e o Congresso Nacional precisa se posicionar, e eu quero lhe parabenizar por isso, com a preocupação desse tema tão importante para o brasileiro. Essa questão da quantidade, senador Eduardo Girão, já há uma definição na lei de que a quantidade de droga apreendida deve ser um indicativo da classificação do crime. É natural que uma pequena quantidade haja um indicativo de que aquele porte é para uso e uma grande quantidade seja um indicativo de que o crime seja de tráfico de drogas. Mas isso não é matemático, isso não é cartesiano. Cada caso concreto vai indicar circunstâncias. Então, já se
É evidente que uma pequena quantidade na mão de alguém que está vendendo a droga, isso é evidentemente tráfico de drogas e deve ser punido como tal. Assim como uma quantidade maior, além até dos 20 gramas ou dos 30 gramas, que seja evidentemente para o consumo próprio daquele que a detém, não pode ser classificado como tráfico, ainda que seja uma quantidade maior. Então, mesmo nessa forma de se definir 50 gramas como um limite entre um e outro, é o caso concreto que vai indicar, sob pena de estabelecer, por esse critério matemático, injustiças em casos concretos. Então, quem estiver portando droga para uso deve ser enquadrado como tal, há uma consequência jurídica dentro desse tamanho, e quem estiver portando droga para qualquer tipo de traficância deve ser enquadrado como traficante. Mas é o caso concreto, isso é papel de polícia, do Ministério Público, do Judiciário. Não há o que nós possamos fazer na lei para poder definir justiça em casos concretos, porque os casos concretos é que vão indicar quais são as circunstâncias. Por isso também eu acho equivocado esse corte de quantidade de droga para indicar um ou outro, porque, repito, pequenas quantidades pode ser tráfico, dependendo do caso concreto, e maiores quantidades pode ser uso. E ninguém quer ver um usuário preso como traficante, ninguém quer ver um traficante solto porque é considerado usuário. Só que quem decide isso não somos nós. Quem decide isso é o caso concreto, é o policial militar que apreende, é o polícia civil que investiga, o Ministério Público que acusa, o juiz de primeira instância que decide. Então, a mim parece realmente que essa discussão está muito amplamente equivocada sobre todos os aspectos, né? O ideal é que nós mantivéssemos a política antidrogas, há um tipo penal para tráfico de drogas, há um tipo penal para porte, para uso de drogas, e que nós pudéssemos conscientizar as forças de segurança, a justiça, de que o direito deve ser aplicado em cada caso concreto da melhor forma possível. E imperando a dúvida sobre a classificação, vai sempre vingar a favor do réu. Vai ser desclassificada a conduta para porte da uso se não houver certeza sobre a traficância. Então, os princípios de direito continuam vivos, existentes, né, na aplicação da justiça e na distribuição do caso concreto. O que nós não podemos realmente admitir é que uma descriminalização de conduta, através de uma declaração de inconstitucionalidade, possa ser realizada ao argumento de que isso não é o que verdadeiramente é, que é uma descriminalização de conduta, é uma descriminalização do porte para consumo, evidentemente, se houver declaração de inconstitucionalidade do artigo 28. Daí a pertinência, de fato, da proposta de emenda à Constituição, que vai ao encontro desse desejo de qualquer quantidade ser classificada como crime, ainda que seja um crime menor sem prisão. Mas há uma consequência jurídica nessa conduta, porque a cadeia da droga, a existência de pequenas quantidades, deputado Osmar Terra, as pequenas quantidades, ainda que aquilo esteja na intimidade, na privacidade de alguém que detém aquilo na sua própria residência, aquilo para chegar à residência de alguém tem uma cadeia produtiva de comercialização que envolve corrupção, homicídio, lavagem de dinheiro, crimes das mais variadas espécies, violência, tomada por organizações criminosas. Ou seja, as organizações criminosas no Brasil estão tomadas e envoltas em função de tráfico de drogas. Não há outra atividade mais lucrativa do que essa ainda no mundo. Então, isso tudo tem que ser considerado. A existência da droga é um perigo em abstrato. A própria existência dela é algo que gera ou deve gerar consequências jurídicas, ainda que sejam consequências jurídicas ínfimas, muito pequenas, porque foi a opção do legislador em 2006, eu concordo com ela, de não ter prisão para o usuário, mas deve ter uma consequência jurídica. O que diz o preceito secundário do artigo? Prestação de serviço à comunidade, frequência a cursos para conscientização do perigo da droga e advertência. Ou seja, é o mínimo que o Estado pode exigir, que é no combate à droga, conscientizar as pessoas que usam que aquilo faz mal, né? Então, senador... Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.